E aí, galera? Gente, vamos falar de uma estrutura que é a estrutura que com certeza revolucionou, né? Mudou os rumos da ciência, da medicina, da tecnologia, né? Hoje existe até uma disciplina voltada, um campo de atuação voltada para esse conteúdo, que é a biotecnologia. E essa molécula que eu apresento para vocês é essa querida molécula, o DNA. Conhecem essa imagem? O que acontece com essa molécula? Por que tão querida? De primeira que a gente já tem que pensar que é a molécula que nos aproxima de todas as outras espécies viventes no planeta. E isso é fantástico, né? Quando não se tinha essa informação, e hoje nós sabemos que todos os seres vivos compartilham de um material genético, compartilham de uma estrutura genética que corresponde às informações, ao funcionamento, ao desenvolvimento que cada ser vivo vai ter. Então, quando falamos da molécula de DNA, é uma molécula de extrema importância, e mesmo sendo descoberta lá na década de 50, até hoje, né, constantemente escutamos matérias, informações, novas descobertas que envolvem aí o estudo dessa molécula e a sua importância. Então vamos hoje falar sobre a molécula de DNA. Pois bem, vamos pensar assim. O DNA, ele funciona como se fosse o centro de comando da sua célula. Logo, se o seu funcionamento está diretamente ligado à sua célula, então para você funcionar, isso depende das ordens que vêm lá do DNA. O que é isso? Vamos pensar que o DNA é como se fosse o seu livro de receita. Não apenas o seu livro de receita, os outros seres vivos também compartilham desse livro de receita. Só que as receitas que estão escritas nesses outros livros de outros seres vivos são diferentes das receitas do seu livro. Deu para entender? Então, cada ser vivo, ele compartilha das suas informações genéticas que vão determinar o desenvolvimento desse ser vivo. E de onde veio essa informação? Papai, mamãe. Como assim? Papai e mamãe pegaram um pedacinho dessa molécula de DNA deles, né, aproximadamente a metade de alguma dessas estruturas, e passaram para vocês. E aí vocês estão aí, do outro lado, me ouvindo, e imaginando agora que dentro de cada uma das trilhões de células que habitam o seu lindo corpinho, dentro dela existe a molécula de DNA, que é única, viu, gente? A sua é sua, a minha é minha, elas não se repetem. Casos gêmeos idênticos, que é um outro assunto. Por quê? Porque a troca que aconteceu, por mais que vocês tenham irmãos, essa troca de informações genéticas para formar você foi uma, para formar o seu irmão foi outra, para formar sua irmã foi outra, mas existe um parentesco, né? Existem algumas características aí que são próximas entre vocês, mas não iguais. O DNA que está lá contido dentro das nossas células, se eu fosse pegar o meu DNA agora, de uma das minhas células, ele atingiria mais ou menos 2 metros de comprimento. É grande, né? E aí vocês vão perguntar, nossa, mas se ele tem 2 metros de comprimento, como é que ele está guardado dentro da minha célula? Porque existe uma mágica linda nessa área das ciências biológicas que mostra o DNA organizado dentro de caixas, como se cada caixa guardasse um pedaço grande do seu DNA. E aí ele compacta, essa caixa compacta esse trecho do material genético do DNA. E essa caixa tem um nome, gente, não vamos chamar de caixas, vamos chamar de cromossomos. Então, o que significa? Que seu pai e sua mãe doaram essas caixas a vocês. Imagine que dentro das células da sua mãe haviam 46 caixas. Ela doou 23. O seu pai também, 46 caixas. Ele doou 23. 23 mais 23 significa que agora você tem quantas? 46 caixas dentro das suas células. Ou 46 cromossomos. Logo, então vamos pensar. Se vocês têm 46 caixas, 46 cromossomos, onde cada uma dessas caixas pegou um trecho da sua molécula de DNA específica, significa que então cada cromossomo
vai determinar características específicas. Nós temos 46, correto? 23 pai, 23 a mãe. Eles formam pares, cromossomo 1 com cromossomo 1, cromossomo 2 com cromossomo 3, como vocês estão vendo aí na imagem. Um veio do papai, outro veio da mamãe. E como eu já disse anteriormente para vocês, cada um desses cromossomos carrega um trecho específico do DNA. Por isso que as funções dos cromossomos são específicas. Vamos lá, olhar para o cromossomo 20. O cromossomo 20 está relacionado com diversas características, que não são as mesmas características que o cromossomo 16 comanda, por exemplo. Mas mesmo assim, o cromossomo ainda é uma estrutura grande. E se ele determina várias características, significa que dentro desse mesmo cromossomo existirão outros trechos relacionados com cada uma dessas características. E como serão esses trechos? Então, quem são esses trechos? Os famosos genes, como está na imagem ao lado. Então, nós temos o quê? A molécula de DNA inteira, compactada em algumas caixas, que nós vamos chamar de cromossomos, e ainda dentro desses cromossomos, unidades menores. E todas essas unidades menores que vão se combinando são os genes. Então, cada gene, agora, nós sabemos que determina uma específica característica. Por exemplo, o gene relacionado com a cor dos seus olhos, um gene relacionado com a cor do seu cabelo, o gene relacionado com o seu desenvolvimento pulmonar. E por aí vai. Então, nós temos uma sequência de DNA para cromossomos até chegar em uma unidade ainda menor, que essa é o que a gente chama de gene. E galera linda do meu coração, podemos ir mais além ainda para vocês compreenderem a importância de quando é levantado esse assunto, genética, biologia molecular, cromossomos, genes, o que constantemente a gente escuta na televisão, em jornais, falando, foi descoberto um novo gene, foi sequenciado um novo gene. O que significa isso? Quando nós escutamos esses informes, isso está mostrando que foi descoberto um gene e agora se compreende a função dele, como ele atua. E, gente, isso é novo, tá? A gente tem que pensar que esse caminho todo, a gente começou lá na década de 90, terminamos um projeto tentando sequenciar isso, onde a medicina, onde os biólogos, os grandes cientistas esperavam decifrar todo o código genético humano, o que não deu certo, porque é muito mais complexo do que eles pensam. Exemplo, temos aqui o cromossomo 1, essa aí é uma imagem de microscopia do cromossomo 1. Cromossomo 1, gente, dentro dele, lembra que ele é uma caixa e ele guarda coisas. Que coisas? Os genes. Dentro desse cromossomo nós temos 2.281 genes. Então nós temos 2.281 sequências que determinam alguma coisa específica. Um exemplo de um desses genes, nosso desenvolvimento cerebral. Um cromossomo importantíssimo, onde organiza essa estrutura do nosso cérebro, onde coloca esse nosso cérebro em ordem, de uma maneira funcional. Esse não é o único gene. Se nós temos 46, é só vocês fazerem uma estimativa na cabeça de vocês de quantos genes mais ou menos existem aí dentro da nossa espécie. E se a gente fosse dentro do nosso corpo, né? E se a gente fosse pensar em sequenciar isso de uma maneira linear, colocar todo o DNA de todas as nossas células e estendê-lo, ele sairia do planeta, para vocês compreenderem a dimensão do tamanho que seria essa estrutura aí. E para dar uma sintetizada, uma concluída aí nesse conteúdo que foi apresentado hoje, vamos lá. Lembrando, né, eu tenho o cromossomo, que a gente pode fazer uma analogia a uma caixa. Então, cromossomo, nós temos 46 cromossomos. Desses, 23 do pai, 23 da mãe. Olhando essa imagem, a gente consegue perceber que os cromossomos eles estão compactados. E se a gente for esticar esse material todo que está compactado, nós vamos chegar na molécula de DNA. Onde, dentro dessa molécula de DNA, cada trecho específico dessas letrinhas que estão aí formam um gene. E se forma um gene, esse gene tem uma responsabilidade. São inúmeros, né? Não vamos falar de todos os genes e de todas as suas responsabilidades. Mas sabemos que eles existem e sabemos que o bom funcionamento disso é importante, é muito importante para o controle e para o desenvolvimento de um ser vivo. É isso aí, pessoas. Beijo no coração e até a próxima!